pessoa tem um grau de dificuldade diferente. Tem gente que vai ter muito mais dificuldade, tem gente que tá longe dos estudos há muito mais tempo. Então, por conta disso, o que vai acontecer é que a pessoa que tem mais dificuldade ou que aprende um pouco mais devagar, ela não vai conseguir aprender tão rápido o conteúdo. Talvez ela precise revisar com mais frequência, talvez ela precise intensificar o estudo ativo dela, e é nisso que entra a estratégia que eu vou ensinar hoje. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, meu nome é Lilian Cruz. Eu sou especialista em educação digital com foco no vestibulinho da ETEC, uma especialista no vestibulinho da ETEC, que é uma prova que eu acho fantástica e que muda a vida de muitas pessoas, e é por isso que eu falo tanto de ETEC por aqui. E bom, eu sou muito chamada de sábado dos vestibulindos por motivos quase óbvios, né? Se você olhar meu Instagram, você vai ver que tem um acervo de conteúdo pra quem quer passar na ETEC. Eu criei a ETEC Power também. Sou cofundadora, na verdade, da ETEC Power, que é a nossa plataforma de estudos completíssima pro vestibulinho da ETEC. E aqui na internet sempre tem conteúdo gratuito pra quem realmente quer aprender e não tem mimimi. Então é o seguinte, você que já tá aqui, já vai deixando o like pra eu saber que você tá por aqui. Pra você que talvez esteja chegando aqui agora, um ponto que talvez você não saiba é que pra gente passar numa prova, qualquer prova, a gente precisa de um método. E tem um método que eu desenvolvi pra passar na prova da ETEC. Então é um método que funcionou comigo, funcionou com muitos alunos meus da ETEC Power e funciona atualmente com os alunos que entraram esse ano e que funciona também com outras pessoas pra quem eu fui ensinando esse método, né? Que é um método de estudo estruturado em basicamente ali 3 passinhos que você vai fazer. Então você precisa sempre fazer o mapeamento da prova da ETEC para você saber quais são os tópicos mais cobrados dessa prova. Você precisa também estruturar o teu cronograma de estudos, né, o teu plano de estudos, de forma que ele traga resultado para você nos seus estudos. E uma outra coisa que você também precisa fazer é fazer sempre o estudo ativo, ou seja, você não pode ser o típico aluno de escola pública, geralmente, que acha que estar na aula é o suficiente para aprender. Quando você está na aula e você ouve a explicação ou você lê na lousa, enfim, você até pode entender aquele conteúdo, mas você não aprende de verdade, né? Então, para você realmente aprender o conteúdo, você precisa fazer o estudo ativo, que é quando você entra em contato com aquele conteúdo de verdade, quando você faz a parte prática, quando você faz o teu resumo, quando você constrói algo a partir daquele conteúdo que você entendeu. Então, o estudo ativo vai fazer com que você aprenda, sabe? Que é um passo muito maior do que entender, né? Entender, se eu falar pro meu priminho de 8 anos assim, Isaac, mamão é laranja e melancia é vermelha por dentro. Ele vai entender isso, mas será que ele vai aprender, por exemplo, a diferença entre as cores? Então, entender é muito mais fácil do que aprender. E por isso a gente tem que fazer sempre o estudo ativo. E um outro ponto muito importante também, né, que complementa esse método todo, é você fazer a revisão sempre, porque a revisão é essencial para que você não caia na curva do esquecimento. Ou seja, para que você consiga lembrar aquela informação, né? Porque basicamente, olha só, por que cada parte é importante? É como se fosse uma mesa. Imagina que a tua mesa, ela tem 3 pernas. Daí você corta uma, a mesa fica meio bamba, né? Então o nosso estudo, ele tem essas perninhas também, sabe? Primeira perninha é o mapeamento para você conseguir direcionar o conteúdo, estudar o conteúdo direcionado e assim você não cair naquele erro, naquele grande problema de passar mais tempo tentando aprender aquele assunto e não aprender nada, ou então só acabar decorando coisas que nem são úteis para a prova da ETEC. Depois, a gente tem que estruturar esse nosso cronograma, nossa rotina de estudos, usando uma técnica que inclusive eu já ensinei, que é a técnica BMA, para você conseguir nivelar os seus estudos e começar a estudar sempre no nível base, tá? E também uma coisa que, outra perninha importante, né? O estudo ativo é a perninha, assim, sabe, de verdade. Se você não faz, você tem um grande risco de nem conseguir ser classificado, muito menos aprovado na prova da ETEC. Então, o estudo ativo é essencial que você faça também, porque ele vai permitir que você não só entenda, mas também aprenda o conteúdo, para que aquele conteúdo entre no seu córtex, né? Que é a parte do seu cérebro que realmente vai conseguir aprender a informação, sabe? Para que você realmente consiga ter aquela informação, reter aquela informação, né? Mais do que isso, ativar aquela informação para você conseguir lembrar na hora da prova. E aí, quando você faz a revisão, você mantém aquela informação. Por isso que as 4 perninhas da mesa são tão importantes, tá? Então, é muito importante que você leve tudo isso em consideração. Mas o que acontece? Tem muita gente que, mesmo fazendo o mapeamento, mesmo organizando os estudos, mesmo a pessoa fazendo estudo ativo, mesmo a pessoa revisando, a pessoa tem dificuldade. Se você já se sentiu assim, não se sinta a pessoa mais burra do
mundo, porque isso é muito normal. Você fazer tudo que é preciso pelos seus estudos, mas ainda ter dificuldade. Pra quem não sabe, eu faço stories praticamente todos os dias no Instagram. E quando eu tô com muita cara de rinite, pra quem não sabe, eu tenho rinite alérgica, daí às vezes quem tem rinite fica com a cara meio inchada, né? Então, quando eu tô com muita cara de rinite, tem story em texto, mas sempre tem story. Falei recentemente, inclusive, na mentoria dos meus alunos da ETEC Power, que é sobre a velocidade de aprendizagem, né? Cada pessoa tem um grau de dificuldade diferente. Tem gente que vai ter muito mais dificuldade, tem gente que tá longe dos estudos há muito mais tempo. Então, por conta disso, o que vai acontecer é que a pessoa que tem mais dificuldade, ou que aprende um pouco mais devagar, ela não vai conseguir aprender tão rápido o conteúdo. Talvez ela precise revisar com mais frequência, talvez ela precise intensificar o estudo ativo dela, e é nisso que entra a estratégia que eu vou ensinar hoje. Só um ponto importante, tem uma diferença muito grande entre método e estratégia. Eu vejo que muita gente pergunta se o método do mapa mental funciona. Gente, mapa mental não é método, é uma técnica de estudos, né? Método é quando você tem uma coisa estruturada ali, com várias etapas que vão levar ao teu aprendizado. Por exemplo, o método Power, que é um método que a gente usa na ETEC Power, que é você estruturar seus estudos com base no mapeamento, com base na técnica BMA e com base no estudo ativo. Então isso é um método. Quando você pega algumas técnicas ou estratégias, você até complementa o método, mas você não tá criando um método novo, tá? O método é toda essa estrutura, é um negócio que demora um tempo pra criar. Pra quem não sabe, desde 2013 eu venho estudando sobre processos de aprendizagem pra conseguir chegar a um método que realmente funciona tão bem. Então, o que vai acontecer quando você tem essa dificuldade muito grande? Que você pode implementar algumas coisas a mais no teu estudo ativo pra você conseguir ter muito mais produtividade nos seus estudos e conseguir aprender muito melhor. E aí, quando você usa essa estratégia que eu vou te dizer aqui, quando você complementa o teu estudo, tá? Você não pode parar tudo que tá fazendo e usar só essa estratégia. No estudo, a gente fala muito que as coisas não são ou, as coisas são e. Ou seja, você não vai ou estudar ou revisar, você vai estudar e revisar. Você não vai fazer estudo ativo ou usar essa estratégia. Se você tiver muita dificuldade, você vai fazer estudo ativo e também usar essa estratégia, tá? Então, assim, é a estratégia do estudo dirigido. E é muito importante que você preste total atenção agora, momento foco no foco real. Então, por que isso? Porque existem várias formas de estudo dirigido. E essa que eu vou te contar é uma forma que é muito pouco falada, né? Então eu aprendi isso no ensino médio, se eu não me engano, nas aulas de arte. Muito obrigada, professora Débora, por ter me ensinado isso, assim, sem saber que era uma coisa tão poderosa pra minha vida. E também quando eu tava na Unesp, pra quem não sabe, antes de fazer jornalismo, eu estudei Biologia Marinha na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, uma das mais incríveis que existem no Brasil. Então, é a estratégia do estudo ativo com base em criação de perguntas e respostas. E por que eu falo que pouca gente fala disso? Porque muita gente acha que isso é besteira de quarta série, né? Mas na verdade é uma coisa que quando a gente leva pra nossa vida e usa junto com o estudo ativo, a gente consegue melhorar ainda mais nossos estudos. Então, essa estratégia consiste no seguinte: depois que você fez todo o teu estudo ativo, depois que você realmente aprendeu aquele conteúdo, depois que você já praticou com as questões direcionadas pro vestibulinho da ETEC, adequado ao teu nível de dificuldade, adequado àquele assunto também que você estudou, se você perceber que você ainda tá com dificuldade naquele assunto, você pode fazer o estudo dirigido. Por que o estudo dirigido funciona, né? Esse estudo dirigido com base em perguntas e respostas. O que acontece é que muitas vezes a pessoa vai prestar o vestibulinho da ETEC e ela só resolve questões alternativas. Inclusive na ETEC Power, mesmo a prova da ETEC sendo alternativa, a gente tem tanto questões alternativas quanto questões dissertativas. Por que a gente tem isso? Porque quando você só resolve questões alternativas, o que acaba acontecendo é que existe um erro de que você chute aquelas questões ou que você não pense para responder aquelas questões. E isso não é porque você quer se enganar. Isso é porque simplesmente o teu cérebro já cansado, às vezes, ele fala, eu vou marcar B. Só vai, sabe? Ele não quer nem saber o que tá fazendo, né? Então, quando você faz o estudo dirigido como um complemento nos seus estudos, o que acontece é que você quase força a tua mente a voltar naquele conteúdo, a entender melhor aquele conteúdo. Questão dissertativa é aquela questão de escrever, que a gente fala quando é menorzinho, sabe? Ou seja, que você precisa escrever toda a resposta. Questões alternativas ou objetivas ou múltipla escolha, seja lá qual for o nome que você queira chamar, são questões que tem lá A, B, C, D, E. Aí você vai e marca a alternativa que você considera correta, sabe? Então, é muito importante que você no teu estudo use tanto questões que são alternativas quanto dissertativas, para que assim o teu cérebro seja mais estimulado a realmente aprender aquele conteúdo e não só a querer marcar, por exemplo, o que tá mais superficial ali na mente, sabe? O que é aquele conteúdo que você estudou por último e acabou lembrando melhor aquele conceito. Por exemplo, numa aula de calorimetria, se você aprendeu ali estudando, né? Primeiro o conceito de calor latente, depois de calor sensível, depois de calor específico. Na hora de responder a questão,
questão de calor específico que foi o último vai estar na tua mente ainda. E aí a questão de calor específico você vai conseguir pensar nela e responder. Agora as outras pode ser que você acabe se trolando sem perceber. Então é muito importante que você resolva também questões dissertativas. Só que se mesmo assim você tiver dificuldade, estudo dirigido vai te ajudar demais. Como é que você cria um estudo dirigido então, tá? Olha só, no estudo dirigido, com base nas perguntas e respostas, o que você vai fazer é depois que você estudou aquele conteúdo todo, você vai pegar o teu resumo de novo, aquele resumo que você fez ali com toda a sua dedicação, toda a sua paciência, enquanto fazia o seu estudo ativo, e você vai criar pelo menos 5 perguntas com base no teu resumo, entre perguntas alternativas e perguntas dissertativas. Mas olha só uma coisa importante, não dá pra você criar uma pergunta que é só uma pergunta muito boba, sabe? Uma pergunta do tipo: o que é calor latente? Né, voltando pro exemplo da calorimetria. Não que isso seja bobo, mas isso provavelmente é uma coisa que você já respondeu nas próprias questões direcionadas ao conteúdo, né? Porque a gente sempre tem que ter questões fáceis, médias e difíceis, tá? Então, você certamente já respondeu. É importante que você crie perguntas no teu estudo dirigido que sejam diferentes daquelas que você já respondeu e que exijam um pouco de raciocínio e principalmente que tenham todo um contexto por trás delas. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar aquelas questões que você já respondeu, vai fingir que você não pode ter contato com elas. Imagina como se elas fossem uma coisa contagiosa que você tem que manter distância, sabe? Tipo agora, né? Isolamento social, todo mundo distante pra ninguém espirrar em cima do outro, pra ninguém, como é que fala? Deixar chegar o fluido respiratório de outro, enfim, pra evitar o coronavírus. Então a mesma coisa. Ignora ali as questões que você já respondeu, tá? Depois que você já fez seu estudo ativo, que já praticou e tudo mais. E aí você vai voltar naquele teu resumo que você já tinha feito e vai criar novas perguntas. Atenção, não crie perguntas do tipo encontre no texto. Por exemplo, se você bater o olho no texto, você vai encontrar, né? Esse é um erro muito grave que muitas pessoas cometem e é um erro que muitas vezes vem da escola. Eu digo principalmente de quem estudou em escola pública, porque eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Eu sei que muitas questões eram assim, você lia o texto, a questão tava lá, era só você circular e colocar as mesmas palavras, né? Então crie perguntas que você vai ter que raciocinar um pouco mais, tá? E é importante que você crie as perguntas imediatamente depois que você estudou, ou seja, depois que você consumiu aquele conteúdo, aquela videoaula direcionada ali, depois que você já fez teu resumo, depois que você já resolveu as questões, daí você vai criar aquelas novas perguntas. Mas você não deve responder as perguntas na mesma hora. Por que a gente não deve responder as perguntas na mesma hora no estudo dirigido? Inclusive, na escola, né, quando a minha professora ensinou isso, era uma coisa que provavelmente ela não sabia que não era o melhor a fazer, só que a gente já resolvia as perguntas na mesma hora. E depois de um tempo, ela fez uma coisa diferente. A gente tinha que esperar um pouco pra resolver aquelas perguntas que a gente mesmo criava. Por quê? Porque no momento em que você acabou de criar as suas perguntas, o que acaba acontecendo é que o seu cérebro, ele acaba se iludindo se você for responder na mesma hora. Então o seu cérebro vai te induzir a responder aquelas perguntas da forma correta, porque você acabou de criar a pergunta. Então, por exemplo, imagina que você acabou de comer um chocolate. O gosto dele continua na sua boca, certo? Agora, depois de 15 minutos, meia hora, depois de um dia que você comeu o chocolate, o gosto dele não tá mais na sua boca, né? Afinal de contas, já passou um tempo que você comeu aquele chocolate, ok? Então, o que acaba acontecendo é que quando você faz o estudo dirigido e já resolve as perguntas na mesma hora que você criou, o seu cérebro acaba te iludindo, te enganando e fazendo com que você seja induzido a acertar aquelas perguntas sem realmente colocar o seu conhecimento à prova, sabe? E a ideia desse estudo dirigido é você forçar a tua mente a voltar naquele conteúdo mais vezes para absorver aquele conteúdo, para ativar aquele conteúdo e para aquele conteúdo realmente fixar na tua mente que nem chiclete. Então, quando você responde na mesma hora, isso não acaba acontecendo porque tá muito fresco na tua mente. Outro exemplo que você vai entender, tem certeza disso. Quando você acaba de fazer uma redação, você olha e pensa: perfeita, arrasei demais. Agora, se você olha a redação no dia seguinte, você percebe que você trocou um S por C cedilha, você percebe que você esqueceu de uma vírgula, você percebe que você esqueceu um parágrafo, você percebe que tinha um argumento que tava nada a ver, você percebe que a redação tava meio cagada, né? E você consegue melhorar muita coisa nela, inclusive uma coisa que a gente faz no jornalismo que é deixar o texto dormir. Então você escreve o texto no momento e você revisa um tempo depois. Então, assim, não muito tempo depois, né? Pra você não perder a noção daquele conteúdo. Mas você espera um pouquinho pra você ver aquele texto. A mesma coisa com esse estudo dirigido com base em perguntas e respostas, tá? Então, você vai fazer o seguinte, né? Você vai criar as perguntas assim que você terminou de estudar aquele assunto. Depois que você estudou aquele assunto, daí o que você vai fazer é esperar algumas horas. Então, por exemplo, se você estudou o assunto de manhã, você vai no final da tarde pegar as perguntas que você mesmo criou e vai responder aquelas perguntas. Ou então, se você não tiver tanto tempo ao longo do dia, no dia seguinte, antes de estudar a próxima matéria, você volta nas perguntas e resolve. E o pulo do gato aqui, né? Você não pode resolver as perguntas do teu estudo dirigido lendo o seu resumo, vendo suas anotações,
vendo a aula de novo, ou então vendo as respostas que você já respondeu das questões de fixação que você fez antes. Por quê? Porque tudo isso meio que vai entregar o ouro pra você, né? Entregar a resposta pra você. E a ideia do estudo dirigido com base em perguntas é ativar a informação. Então, se você olhar, por exemplo, o teu resumo, se você olhar a aula de novo, se você olhar as anotações, se você olhar outras perguntas que você já respondeu, vai ser como se você estivesse colando. E eu não sei se você sabe, mas quando você cola numa prova, você pode até ir bem na prova, mas não significa que você aprendeu aquele conteúdo. Quando você pega a resposta do amiguinho, sabe? O amiguinho aprendeu porque ele pensou pra responder, agora você não. Então, quando você faz isso, né, quando você resolve as questões do teu estudo dirigido, olhando o teu resumo, ou então lendo as suas anotações, ou então vendo a videoaula ao mesmo tempo em que resolve, é como se você colasse de você mesmo. Imagina que doideira, né? Então não dá muito resultado, tá? Por isso é importante que você, primeiramente, né, crie essas perguntas do teu estudo dirigido, no mínimo 5, tá? Não queira ser preguiçoso criar uma pergunta, por exemplo. Então, no mínimo 5 perguntinhas, aí você cria as perguntas assim que você estudou o assunto, porque ali a informação tá na tua mente, você consegue criar as perguntas com base na informação que ainda tá ali na tua mente, bem perceptível, sabe? A informação tá ali tão próxima que é como se fosse, por exemplo, deixa eu imaginar uma coisa aqui, uma estrela marinha, né? Uma estrela do mar ali na praia, sabe? Você passa a mão, você sente a estrela do mar, né? Então o conteúdo tá ali bem, sabe, superficial por enquanto. Você ainda não esqueceu algumas coisas em relação a ele, por isso que é importante você criar as perguntas assim que você estudou, ok? E aí depois de algum tempo, você vai e você responde aquelas perguntas. Você vai responder aquelas perguntas depois, pra que assim você consiga realmente ter certeza de que você sabe aquele conteúdo, pra que você ative aquela informação, pra que você realmente lembre. E aí um questionamento que você pode ter: E se eu errar as perguntas do meu estudo dirigido? então significa que você realmente não aprendeu muito bem aquele conteúdo. E aí sim você precisa talvez rever aquela aula, rever o teu resumo, complementar o teu resumo, porque às vezes quando você faz um resumo na pressa, ou quando você faz um resumo que a tua mão tá fazendo o resumo, mas a tua mente tá lá pensando, sei lá, na crush, ou então em qualquer outra coisa, sei lá, no Big Brother, você precisa estar 100% presente para aquele conteúdo que você tá estudando. Então sempre faça o teu resumo estando 100% presente pro que você tá estudando, tá? E o teu estudo dirigido é essencial que você o faça, né? Que você o faça, falei bonito. É essencial que você faça o teu estudo dirigido depois que você já passou um tempo que fez o resumo, que já passou um tempo que criou as perguntas, para que assim você realmente consiga buscar aquelas informações na tua mente e consiga responder. E como eu tava dizendo, se você errou muitas questões do teu estudo dirigido, ou por exemplo, você criou 5 questões, acertou 3, mas você errou 2, significa que você já precisa voltar naquele conteúdo, que talvez seja um assunto que é mais difícil para você e que você precisa revisar com mais frequência, que talvez seja um conteúdo que você, enquanto estudava, tava ali meio perdido na batatinha, sabe? Não conseguiu acompanhar muito bem. Então é muito importante isso, muito importante que você tenha esse distanciamento entre o momento em que você cria as perguntas do estudo dirigido e o momento em que você responde, para que assim você consiga realmente ter uma percepção verdadeira em relação ao teu aprendizado, né? Para você saber se você aprendeu mesmo ou se você tá simplesmente copiando as informações do resumo e respondendo. Outra coisa importante, né? É quando que pode ser usado o estudo dirigido. E olha só, sempre que você perceber uma dificuldade, mesmo que você fizer o estudo ativo, ou seja, mesmo que você tenha feito, na verdade, o estudo ativo, é importante que você faça o estudo dirigido. Então, por exemplo, estudei hoje o conteúdo, já percebi hoje mesmo que eu não tive um resultado muito bom. Daí você já faz o estudo dirigido, já cria as perguntas hoje mesmo, e aí daqui a algumas horas, ou então amanhã cedo, enfim, você vai e responde aquelas perguntas. Outro momento em que é muito bom que você use o estudo dirigido é na revisão. Principalmente se você caiu naquele erro de deixar pra revisar depois de muito tempo. O essencial é que as nossas revisões aconteçam ao longo dos nossos estudos. Então não tem essa de vou estudar tudo no mês de junho e vou revisar tudo só em agosto ou só em julho. Não, você tem que ao longo do mês de junho já ir revisando os conteúdos que você foi estudando, né? Então é muito importante isso, tá? É muito importante que você revise os conteúdos continuamente. Mas se você caiu nesse erro de deixar pra revisar num momento específico e não foi revisando durante os seus estudos, vale a pena, antes mesmo de você revisar, você fazer um estudo dirigido, até mesmo um estudo dirigido geral, assim, de vários assuntos que você já estudou, sabe? Criar uma grande lista de questões, né? Ou seja, pelo menos 5 questões de cada tópico que você estudou naquele período, pra você começar a tua revisão já com um direcionamento melhor. Porque se você perceber no teu estudo dirigido que você já tá com muita dificuldade, que você não absorveu muito bem a informação, que você já esqueceu tudo, sendo que faz pouco tempo que você estudou, vale mais a pena muitas vezes você voltar naquela aula do que você fazer uma revisão, que é uma coisa mais superficial, tá? Então, muito, muito, muito importante
importante que você use o estudo dirigido assim que você tiver essa percepção de que você esqueceu o conteúdo, que você tá com dificuldade para aprender, que você tá achando muito complexo aquele assunto, enfim. Outro momento também que vale muito a pena você usar é depois que você terminou de estudar todos os tópicos. Eu sei que quem se comprometeu a estudar desde o comecinho do ano para a prova da ETEC e realmente cumpriu essa meta de estudar desde o comecinho do ano, né? O que é bem raro alguém conseguir fazer isso. Falar que vai estudar todos os dias direitinho desde janeiro e realmente conseguir. Para quem conseguiu isso, dou os parabéns, porque a maioria não consegue. Então, se você já estudou todos os assuntos e agora tá assim, por onde você não começa a revisar? Vale a pena fazer um estudo dirigido de todos os tópicos que você já estudou, para que você veja em quais deles você tá com mais dificuldade. Os que você tá com mais dificuldade são aqueles que você vai começar a revisar antes, tá? Porque aí você vai manter uma frequência maior deles, ok? Então, resumidamente, o que falamos aqui, né? Estudo dirigido é uma estratégia de estudos que você pode usar depois que você fez o estudo ativo, tá? Nunca troque o estudo ativo pelo estudo dirigido, né? Porque o estudo ativo faz parte de toda uma metodologia e se você tira, é como se você quebrasse uma perna de uma mesa e colocasse, por exemplo, 10 copos em cima da mesa, achando mesmo que os copos não vão cair. Então é importante que você faça o estudo ativo e use o estudo dirigido, que é uma estratégia, como um complemento, tá bom? Como uma coisa extra que você vai fazer nos seus estudos. E não, eu vou parar de estudar ativamente, né, pra só fazer o estudo dirigido, tá? Então é importante isso, que seja um complemento e nunca uma troca que você vai fazer no seu estudo, tá? É uma coisa que tanto quem tem facilidade quanto quem tem dificuldade pode fazer, mas que eu recomendo mais pra quem tem mais dificuldade e que mesmo com o estudo ativo não consiga entender algum assunto, ou tá esquecendo muito rápido os assuntos, ou fez as questões todas chutando e aí percebeu que chutou tudo, e aí você vai então e cria as perguntas novas, responde um tempo depois pra você perceber ali o que realmente você sabe e o que você não sabe, tá bom? Outra coisa, não confunda o estudo dirigido com você, por exemplo, fazer um simulado, tá? Porque são coisas diferentes. Então é muito importante saber o que é cada estratégia, como usar cada uma delas, né? Pra você não virar, por exemplo, um viciado em simulado e cair na maldição dos simulados, tá? Que é um erro bem grave, né? Quem participou da maratona sabe disso. Então é muito importante isso, que você entenda como uma estratégia. É um a mais no seu estudo, sabe? Não uma coisa que, eu vou tirar o estudo ativo, vou tirar o mapeamento pra só fazer estudo dirigido porque ele é mais fácil. Não, ele tem que ser um complemento. Aí pode ser que você pergunte, por que vai ser mais fácil passar na ETEC se eu usar essa estratégia nos meus estudos, né? E a verdade é que vai ser muito mais fácil você passar na ETEC, porque a prova da ETEC é uma prova que exige muito um estudo, né, a ponto de você entender o raciocínio por trás da questão, de você entender o contexto da questão, de você entender como interpretar aquela questão para chegar à resposta. E uma coisa que faz com que muita gente tenha dificuldade é que a pessoa, enquanto ela estudava os assuntos, ela acabou não interpretando, ou então ela errou muitas questões por falta de interpretação. E no momento em que você cria essas perguntas novas, no momento em que você tá ali criando as perguntas, depois de um tempo você responde as perguntas do teu estudo dirigido, você é obrigado a interpretar. E a interpretação aparece junto com todas as matérias do vestibulinho da ETEC. Não sei se você sabe disso. Se você me acompanha, você sabe. Mas para quem não sabe, o que acontece é que a prova da ETEC, ela vai te cobrar, por exemplo, física, matemática, biologia, química, isso independentemente da tua idade. Se você quer entrar no ensino médio, parabéns, você vai ter que responder questões de física. Pois é, desculpa se você não sabia, arranquei o band-aid de uma vez, né? Mas é a verdade. Então é muito importante que você tenha essa noção de que os assuntos caem na prova da ETEC e o que acaba cortando, assim, a aprovação da pessoa pela raiz, sabe? Acabando com a chance da pessoa passar, é que a pessoa ou não estuda direito o assunto, achando que a prova é só a interpretação, ou a pessoa fica focada em decorar os assuntos, né? Em vez de aprender o assunto, em vez de entender aquele assunto, em vez de raciocinar sobre aquele assunto. Então é importante sempre unir a interpretação com o aprendizado do conteúdo em si, e é isso que o estudo ativo pode te ajudar, caso você não esteja conseguindo fazer isso nos seus estudos. Então é muito importante que você tenha essa consciência de que a interpretação junto com os assuntos vai gerar a tua aprovação, tá? Então isso facilita muito o teu aprendizado, né? Afinal de contas, quando você aprende real mesmo aquele assunto, quando você interpreta real aquele assunto, você consegue chegar na prova, identificar aquela questão com muito mais facilidade e responder com muito mais facilidade. Então, assim, benefícios de você inserir essa técnica, nessa estratégia de fazer o estudo dirigido junto com o teu estudo ativo, junto com a tua estrutura de estudos. Olha só, primeiro benefício, você interpreta melhor. Então, para quem tem dificuldade com interpretação, fica a dica. Segundo benefício, você aprende a responder mais rápido as questões. É um outro ponto importante. Por quê? Porque você desenvolve o raciocínio. Tem muita gente que pensa que raciocínio é ser bom em matemática, né? E a gente pensa isso porque a inteligência lógico-matemática é a mais valorizada, para tristeza de quem é de humanas. Mas a verdade é que o raciocínio tem muito a ver com você conseguir pensar
pensar rápido em solucionar um problema. Você vê um problema e pensar na solução pra ele. E é isso que acontece quando você faz estudo dirigido, porque você mesmo cria o problema ali, que é aquela questão que você criou assim que você estudou. E aí depois de algumas horas ou de um dia que você já estudou aquele assunto, o que vai acontecer é que você vai ter que resolver aquele problema que você mesmo criou. Não importa se vai ser uma questão de matemática, de português, de física, de história, enfim, você vai ter que resolver aquela treta. Então, por isso, você acaba raciocinando muito melhor. Você consegue também responder a prova muito mais rápido, porque no momento em que você cria uma pergunta na sua mente, né, você acaba desenvolvendo essa mentalidade de saber lidar com outros tipos de questões que podem surgir na prova. E uma outra coisa, né, agora até me atentei a isso que eu falei. Não crie as perguntas num papel que você vai jogar fora depois, sabe? Quando você fizer estudo dirigido, tem uma parte no teu caderno ali pra você colocar o estudo dirigido, ou então, por exemplo, o finalzinho do caderno, aquelas folhas que ninguém usa, todo mundo fica desenhando no final do ano, que eu sei que você já fez isso alguma vez na vida, porque todo mundo faz. Então, é muito importante que você entenda isso, que você tenha essa compreensão, né? E que quando você fizer o seu estudo dirigido, você faça em alguma parte do seu caderno que você vai ter acesso depois. Porque aí você pode usar depois aquele conteúdo de estudo dirigido pra você revisar também, pra ajudar na tua revisão, sabe? Claro que você não vai revisar só com base nisso, como eu já te falei, né? Mas pra você ter contato de novo com aquela informação quando você conseguir chegar ao teu momento de revisão, sabe? Quando chegar a hora de você ter que revisar mesmo aquela matéria, ok? E basicamente era isso então, né? Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Clica no botãozinho de se inscrever que tem logo abaixo desse vídeo, porque clicando nesse botão você vai receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, e você já sabe que aqui no canal sempre tem vídeo novo específico pra você que quer passar na prova da ETEC. Então é muito importante que você se inscreva. Também é essencial que você clique no gostei pra mostrar pra mim que você gosta quando eu tiro suas dúvidas, quando eu respondo coisas que você acha que só você se pergunta, mas que na verdade são grandes dramas na vida de qualquer vestibulindo. Um super beijo pra você, bons estudos, foca no foco e até o próximo vídeo. Tchau!